Obrigada, senhora presidente. Quero apenas aqui parabenizar a deputada Lidiane, parabenizar também aqui o município de Lagarto, que criou uma secretaria especial de inclusão de pessoas que tenham condições especiais. Então, é um grande avanço, a primeira do estado de Sergipe. O município de Lagarto cria essa secretaria para dar uma condição melhor a todas as pessoas que precisam do cuidado público. Então, era só isso, senhora presidente, de hoje. Bom dia novamente, presidenta. Agora na mesa uma mulher na presidência, isso me deixa muito feliz. Também minha fala, a primeira fala, inicialmente vou falar sobre o Dia Mundial e Nacional, de conscientização sobre o autismo, que foi instituída pela ONU. Em tempo me solidarizo, e parabenizo a atuação da deputada. Ela citou algumas leis que já foram aprovadas aqui, já foram sancionadas pelo governo do Estado, até a lei da política pública estadual de proteção ao autismo, mas, infelizmente, a gente não percebe a efetivação. Todas as vezes, presidenta, que eu converso, principalmente quando participo de audiência pública, ou alguma sessão especial referente às pessoas com deficiência, às pessoas com autismo, pessoas que precisam de uma política de saúde mais efetiva, a gente escuta, Lidiane, que, infelizmente, felizmente temos uma gama muito grande de leis, mas, infelizmente, elas não são aplicadas como deveria. Então, eu aproveito esse momento para que a gente possa cobrar do governo do Estado essa efetivação. Na semana passada, nós protocolamos aqui um projeto de lei que altera o projeto que já foi sancionado que institui a política estadual de proteção às pessoas com autismo, para emissão, para que o Estado possa emitir a carteirinha CIPTEA, que é tão importante, já que em alguns locais, na verdade, não é uma política pública do governo do Estado, e não está garantido nessa política pública. Espero que essa data é uma data de conscientização, mas também para provocar o poder, para redobrar os esforços para a implementação dessas políticas públicas que garantam os direitos e a dignidade das pessoas autistas. Precisamos avançar na oferta de serviços de saúde multidisciplinares. Recentemente, recebemos denúncias sobre a grande fila de espera para consulta com especialista e acesso à triagem e interrupção das terapias. Outra questão muito importante é sobre a educação, presidenta, que trago o caso aqui de uma escola lá localizada no Mosqueiro, que chama-se Elias Montalvão, que está sem professor de sala de recursos. E isso não é somente nessa escola. A gente recebe várias denúncias, ou então não tem os profissionais de apoio, porque são dois tipos, apoio 1, apoio 2. Muitas às vezes tem apoio 1, que dá uma logística, um apoio mais geral na escola, mas o apoio 2, que é um apoio mais direcionado e específico, não existe. A outra questão é a capacitação dos profissionais, que precisa avançar. A gente percebe que muitos profissionais ainda não sabem lidar com as pessoas com autismo. E no final do ano passado, aprovamos aqui a indicação número 245 de 2024, solicitando a capacitação em todas as instituições públicas de Sergipe, e também cobramos a criação de espaços de convivência e lazer que sejam
verdadeiramente inclusivos. É preciso reconhecer que a população autista enfrenta dificuldades ainda maiores quando essa população ultrapassa os 18 anos, pois encontram dificuldade para conseguir acesso de atendimento especializado, adquirir o laudo e acompanhamento às terapias. Também recebemos denúncias sobre a dificuldade do acesso e permanência em empregos por falta de acessibilidade. E se pensássemos nos autistas idosos, será que o nosso Estado tem políticas públicas para a população idosa com autismo, que é uma questão muito importante, né? Eu conheço uma pesquisadora, que é doutora, professora, que é Lorena Gomes, né? Ela ficou até de vir hoje aqui, mas ela não chegou, que ela fez uma pesquisa justamente sobre os diagnósticos, né, em adulto, porque, infelizmente, muitas pessoas com autismo não tiveram diagnóstico durante a infância, né, e que hoje, cada vez mais, né, elas, por esse debate está avançado, elas estão conseguindo diagnóstico, mas não conseguem, né, um atendimento especializado. A outra questão, que é bom pontuar, que foi até a deputada Lidiane trouxe, é que quando há o diagnóstico, né, a partir desse diagnóstico, acaba impactando não só a pessoa com autismo, mas toda a família, principalmente a mãe, né, que é a cuidadora. E em alguns lares, as mães são abandonadas pelos companheiros e travam uma luta pela melhor qualidade de vida de seus filhos, gerando desgaste ao longo do tempo. E quem cuida é uma pergunta que a gente fala, né? Porque muitas das vezes, né, essas cuidadoras acabam tendo questões, né, problemas ligados à questão física e psicológica. Mas quem cuida, né, dessas mães, né, dessas cuidadoras? Se um dos maiores medos é estarem um dia incapacitadas e não poderem ser rede de apoio aos seus filhos. Muitas das vezes, né, porque a maioria são as mães, que estão, né, cuidando, né, e dando, né, um pouco de dignidade a essas crianças. E será que essas mães e cuidadoras e cuidadores encontram suporte nas políticas públicas do governo do Estado? O que o governo do Estado está fazendo também, né, para essas mães cuidadoras, que precisa, né, estar dentro, né, das políticas públicas, né, alguma política que dê essa assistência. E esse dia é um dia de reafirmarmos nosso compromisso em dar voz às pessoas com autismo e suas famílias, em lutar por seus direitos e trabalhar incansavelmente por uma sociedade onde a inclusão, né, é fundamental para dar dignidade às pessoas. E dizer também, né, a própria deputada Lidiane trouxe aqui nessa questão, né, de poder potencializar essas pessoas a conviverem socialmente, né? Infelizmente, cada vez mais o diagnóstico é muito grande. Essa semana estava conversando com uma irmã minha, que era professora há 35 anos, e ela disse que cada vez mais, esse ano, ela disse que nunca viu um índice tão grande de crianças com diagnóstico de autismo, que cada ano ela vinha crescendo, mas esse ano em especial, ela disse que assim, é um índice muito grande, e muitas das vezes essas crianças não têm um suporte, né? Tem pais que têm dificuldade também de aceitar o diagnóstico, né? Muitos professores acabam detectando, conversando com os pais, e os pais, alguns, porque
com o diagnóstico, essa criança vai precisar de um atendimento, né, mais especializado, um cuidado mais especializado, e acabam ignorando. Então, é muito importante, né, que a gente possa falar sobre isso e que cada vez mais todas as pessoas, crianças e adultas com diagnóstico, possam acessar serviços públicos com qualidade. Por fim, eu quero trazer uma notícia muito importante. A gente já está oficializando a Universidade Federal de Sergipe, porque ontem, Kitty, a Unicamp, né, aprovou por unanimidade cotas para as pessoas trans, que é uma conquista histórica no Brasil. E esta vitória representa um passo muito grande na luta por reparação e reconhecimento dos direitos da população trans, que há tanto tempo enfrenta barreiras para acessar e permanecer, não só na universidade, e mudar, né, essas tristes estatísticas, a triste realidade das pessoas trans, que são, né, 90% na prostituição, uma expectativa de vida de 35 anos. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans, né, e quando recortes, ou pessoas LGBTs, e quando recortes são pessoas trans, esse índice é bem maior. Então, é necessário, né, que instituições como as universidades possam instituir, né, a política de cotas, que é uma reivindicação histórica aqui do movimento, né, de pessoas trans e travestis. Espero, com essa nova gestão, né, do professor André e da professora e da vice-reitora Silvana Bretas, a gente possa conseguir, eu tenho certeza que iremos conseguir, porque isso foi uma das pautas que a gente sempre dialogou e a gente sempre sentiu essa abertura. Além da Unicamp, outras universidades já aprovaram, né? E sendo a Universidade Federal do Sul da Bahia a primeira, na universidade brasileira, a reservar vagas para as pessoas trans, que foi em 2018. Depois teve a Universidade Federal do ABC, que foi a primeira universidade pública do estado de São Paulo. Depois, a UFBA, que é a Universidade Federal da Bahia, em 2019, também aprovou. A Universidade Federal, né, de São Paulo, a Unifest, anunciou cotas para pessoas trans e travestis nos cursos de graduação e programas de pós-graduação em setembro do ano passado. E também a UNB aprovou cota de 2% para pessoas trans nos cursos de graduação. E, além dessas, né, outras universidades já aprovaram, como a Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal de Rondônia, a Universidade Federal de Lavras e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e, por fim, a Universidade Federal de Fluminense, que fica lá em Niterói, né? E espero que a próxima seja a Universidade Federal de Sergipe, e eu irei, né, fazer de tudo para que isso aconteça o mais rápido possível. Então, é sobre isso. Muito obrigada, presidenta, e desejar uma boa quarta-feira. Amanhã estaremos aqui de volta, vai ser um dia corrido, vai ter votação, teremos de derrubar ou não, espero, né, que a gente consiga derrubar os vetos do governador, já que ele vetou, né, projetos que foram aprovados pela maioria dessa casa. Espero que a maioria dessa casa não volte atrás, né, e a gente consiga. Não vai ser amanhã, não. Pelo jeito foi adiado, mas tinha informado que seria. Mas, se não for amanhã, espero que a gente possa derrubar os vetos do governador, né, na próxima eleição. Muito obrigada, presidenta, e até amanhã, todos os outros deputados.